versículo 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aí água, ou eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Digam amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu falei aqui a semana passada, apenas para a gente observar, quem esteve domingo na igreja, em qualquer horário, levanta bem alto a sua mão, lá em cima, quem veio domingo. Quem não veio domingo, levanta a sua mão também. E um lembrete, vamos agendar, não faltar nenhum domingo na casa de Deus, porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas domingo eu falei aqui sobre uma engenharia que Deus estabeleceu para fazer o evangelho sair do círculo judaico e alcançar os estrangeiros. Vocês estão lembrados disso? Nós falamos aqui domingo sobre o apóstolo Pedro, um judeu zeloso, um homem de Deus, mas que por ser judeu não tinha o costume de entrar na casa de um estrangeiro, de um gentio. Eles levavam a religião tão a sério na maneira deles, que eles não se misturavam. E agora, quando Jesus mandou pregar o evangelho a toda a criatura, eu acho que eles ficaram sem entender de início. E tanto é que aqueles primeiros anos da igreja, era uma igreja só de judeus. Nós vamos observar isso na pregação de hoje. E houve um momento que houve aquele fato que eu preguei domingo, o lençol que Pedro viu, a toalha, com os animais que ele não podia comer, e Deus falando para ele, não faça imundo o que foi purificado, e ao mesmo tempo o anjo indo dizer para o Cornélio, vai mandar chamar Pedro, porque ele vai dizer palavras com as quais você e a sua família serão salvos. Deus agiu nos dois lados. Primeiro, deu o nome e o endereço onde Pedro estava. E segundo, mostrou para Pedro que ele tinha que ir. E quando Pedro teve aquela revelação, de repente o Espírito Santo disse para ele, estão chegando aí 3 homens, vá com eles. O Espírito Santo não explicou para Pedro o que era, vai com eles. Lá, ao chegar na casa de Cornélio, Cornélio explicou tudo o que havia acontecido. E nós ouvimos a pregação domingo. O Espírito Santo caiu sobre os estrangeiros, sobre os gentios. Os judeus que foram com Pedro ficaram assustados, impressionados, porque viram também aqueles gentios serem batizados com o Espírito Santo e falarem línguas, como eles tinham recebido no Pentecostes.
Todos digam amém. Mas eu falei aqui há 2 ou 3 semanas, numa das pregações, sobre um outro detalhe dentro do projeto de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus e procurar entender por que Deus agiu assim, por que Deus agiu desta maneira. No dia de Pentecostes, aconteceu no dia de Pentecostes, falei sobre isso, sempre falo, quando eu prego sobre o batismo com o Espírito Santo. A hora que a igreja foi batizada com o Espírito Santo, eram 120 pessoas, mais ou menos, falando em línguas. Era uma festa do Pentecostes. O judeu tinha por costume ir a Jerusalém, na festa dos tabernáculos, na festa de Pentecostes. Outros iam na Páscoa comemorar com a família a festa da Páscoa. Então, todas as festas hebraicas, Jerusalém tinha uma população muito maior do que a normal. Vinham pessoas do interior de Israel, vinham judeus que moravam nos países vizinhos, vinham do Egito, vinham da Grécia, vinham de Roma, vinham da Frígia, da Panfilha, enfim. Então presta atenção como que Deus fez. No dia da festa, Jerusalém cheia de judeus que viviam nos países vizinhos, que falavam outros idiomas, além do aramaico ou do hebraico. E acontece o batismo do Espírito Santo. E há aquele rumor, aquele barulho. E de repente, Jerusalém não era tão grande. A notícia começa a correr, alguém, olha, está acontecendo um fenômeno, algo estranho. E gente começou a fruir. E aqueles judeus que tinham vindo de toda parte daquelas regiões conhecidas ali em volta, você lê isso em Atos dos Apóstolos, é mencionado o lugar de onde cada um veio. Eles começaram, no meio daquele movimento das pessoas falando em línguas, entenderem que aqueles judeus batizados com o Espírito Santo, que não sabiam outro idioma, estavam falando uns em grego, outros lá em latim, outros falando em outros dialetos de onde eles tinham vindo. Tanto é que eles se maravilharam e perguntavam: o que quer dizer isto? Pois nós os estamos ouvindo falar na nossa língua, coisa que eles não sabem. Esse foi o primeiro impacto. Depois nós vamos ver por quê. Para quê? Não é nem por quê, para quê? Agora nós estamos aqui num outro momento da igreja. Perseguição, Estevão foi morto, a igreja começa a ser perseguida terrivelmente. Saulo, diz a palavra, assolava a igreja, levando homens, mulheres presos, invadindo casas. E a igreja se espalha, os cristãos se mudam, até os diáconos foram embora de Jerusalém, caso específico de Filipe, que foi para Samaria, fugindo da perseguição. Eu preguei há poucos dias aqui sobre
a palavra ungida, o diácono que foi para Samaria, e de repente surge uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo, com muita gente convertida. Pedro e João vão a Samaria confirmar a igreja, impor as mãos sobre aqueles irmãos para receberem também o Espírito Santo. E no apogeu, no auge daquela igreja em Samaria, ouça bem como é que Deus age. Um anjo do Senhor diz para o Filipe: Filipe, pega as tuas coisas e vai lá para a estrada que liga Jerusalém a Gaza, que está deserta. Vai lá. Mais uma vez, assim como aconteceu com Pedro, nada mais lhe foi explicado. O que é que ele teria que fazer? Olha bem para mim aqui e ouça o que eu vou dizer. O cristão não precisa de muitas explicações. Quando Deus manda, ele deve obedecer. Amém? Não é preciso ficar esperando. Deus não precisa dar detalhes. Se Deus mandar, vai nesta tua força, disse o anjo, e você vai libertar Israel. Vai nesta tua força, porque aquele que crê no Senhor fará proezas. Filipe não questionou, mas Senhor, eu estou pregando aqui em Samaria, tem tanta gente se convertendo, agora eu estou indo para um lugar deserto. Você ser pastor num lugar deserto, vai lá, está deserto. E ele pegou a boroca dele, naquele tempo ninguém tinha muita coisa, né? Uma muda de roupa talvez. Na primeira vez que Jesus mandou, ele disse que não deviam nem levar, nem roupa. Era para ir com a roupa do corpo. E ele sai. Vai caminhando de Jerusalém para Gaza. Estou no projeto de Deus. Jeová Jiré, seja o que Deus provê. Eu estou no projeto, eu estou indo, Senhor. E agora? De repente vem uma carruagem, passa por ele. Aí o Espírito Santo diz: ajunta-te a esta carruagem, acompanha esta carruagem. Evidentemente que o Filipe teve que apressar o passo. Ele teve que mudar o ritmo daquele momento para se manter paralelo àquela carruagem. Evidentemente que os cavalos andavam mais rápido do que ele. Ele teve que caminhar mais rápido ao lado daquela carruagem. Ajunta-te a esta carruagem, caminha ao seu lado. Para quê? Deus queria ali criar um relacionamento. E o Filipe começou a ouvir, porque o judeu, naquela época e em toda a época e ainda hoje, quando o judeu lê o Torá, ou seja, a Bíblia deles, que é a mesma nossa, só que é o Velho Testamento, quando eles leem em voz alta. Sempre. Se você for lá no Muro das Lamentações, você vai ver aquela enormidade de judeus, cada um com o livro na mão, usando aquele estilo deles de se balançar perante Deus, lendo, não é isso? Eles fazem aquele movimento como que se apresentando a Deus e em voz alta. E aquele homem ia lendo: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores, carregou os nossos pecados, as nossas iniquidades. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele.
e por suas feridas nós fomos sarados. Onde é que está escrito isso? Profeta Isaías, capítulo 53. Aí, o Filipe, ao ouvir essa leitura, andando rápido, o senhor está entendendo o que o senhor lê? E ele disse, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Chegou a hora do Filipe. Filipe sobe na carruagem, caminha, viaja com aquele homem, ensinando para ele que aquilo que está escrito, aliás, a pergunta que ele fez a Filipe, esse profeta, ele está falando dele mesmo? Ou ele está falando a respeito de outra pessoa? Quem é essa pessoa a qual ele se refere, que tomou sobre si os nossos pecados, o nosso sofrimento, a nossa dor? E a partir daí, Filipe encaminha aquele homem, apresenta Jesus para aquele homem. A única coisa que nós podemos fazer é pregar. A conversão é obra do Espírito Santo. Filipe evangelizando aquele homem, apresentando Jesus para ele. E de repente, passando lá por algum lugar que tinha o igarapé, ele diz para o Filipe, pergunta, eis aqui água, o que é que impede que eu seja batizado? Filipe lhe responde, é lícito se você crê. E ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. Pararam a carruagem, desceram a água, e aí prepare-se para outro milagre. O nosso Deus, Ele é um Deus que, para salvar uma alma, Ele faz coisas tremendas, não é? Nem Filipe sabia o que ia acontecer. O Filipe entra lá no garapé, batiza aquele homem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí sou eu que tenho o direito de raciocinar, e você também. Toda pessoa, quando é mergulhada de costa na água, ela sai meio agoniada, balançando a cabeça para se livrar da água do cabelo, da barba, e tirando a água do olho. E aí eu acredito que quando o Filipe levantou aquele homem, que ele virou de lado para balançar a cabeça e tal, e ele olha que deu Filipe, tinha sumido. Diz a Bíblia que o Filipe foi arrebatado dali, o Senhor o tirou dali, e de repente ele se acha em Azoto, mais ou menos 30 quilômetros de distância. Penso eu, porque se eu estivesse lá, eu faria isso. A carruagem estava parada, o cocheiro assistindo o batismo. Quando aquele homem procura e não encontra o Filipe, eu acredito que ele perguntou lá para o seu cocheiro, mas cadê o pregador? E aquele homem disse, olha, ele sumiu. Quando ele acabou de te batizar, sumiu. Deus faz isso. Tudo para salvar uma pessoa. Mas será que foi para salvar só uma pessoa? Será que tudo isso foi para salvar só aquele homem? Primeiro, quem era aquele homem cujo nome nós não sabemos? Ele é chamado de um eunuco, tesoureiro da rainha de Candace. O que era um eunuco? O eunuco era um escravo. Então, aquele homem era um ex-escravo. Era ex-escravo. Um escravo que era eunuco. Quem era o eunuco? Quantos aqui sabem o que é um eunuco? Levante a mão. Muitos não sabem, então a gente tem que explicar. O eunuco era um escravo que era castrado e ele era colocado para cuidar dos haréns, das esposas do rei, das concubinas, das virgens do palácio. Então, para não correr nenhum risco, eles eram castrados.
escravos e castrados. Agora, esse homem, judeu, como é que ele foi chegar lá na Etiópia como escravo de um país, de um palácio? Nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos. Ele devia ser uma pessoa muito talentosa, porque de escravo ele tornou-se tesoureiro da rainha. Então ele era uma pessoa importante no reino. Importantíssimo. Mas era judeu. E ele foi para Jerusalém adorar a Deus. E ele estava voltando lá para o seu trabalho, para o país onde ele servia, onde ele trabalhava, estava voltando para o reino lá da Etiópia, para a sua rainha. Não tem algo parecido com o dia de Pentecostes? Veja bem. Veja bem. Aquelas pessoas que foram batizadas dia de Pentecostes, prosélitos, vindo do Egito, vindo da Grécia, vindo de Roma, da Frígia, da Panfilha, do Ponto e de dezenas de outras localidades fora de Israel, mas que falavam outros idiomas. Eu tenho plena certeza no Espírito Santo que quando aquelas pessoas viram aquele milagre pentecostal e Pedro disse para eles ou para elas: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus e recebereis o perdão dos vossos pecados. E recebereis também esta promessa, porque era para vós, vossos filhos, os que estão longe no tempo, no espaço, e para todos quantos Deus chamar. E 3.000 foram batizados. Ali, Deus estava preparando missionários. Aquelas pessoas saíram de Jerusalém, elas tinham vindo adorar. Tiveram a experiência da conversão. Tiveram a experiência com Jesus Cristo. Foram salvas. E agora elas voltam para os seus países, onde elas foram criadas, onde elas trabalhavam, onde elas tinham sua vida, mas eram judias que tinham aceito Jesus como Salvador. Tenho plena certeza que Deus também preparou tudo aquilo para ser na festa de Pentecostes. Para Jerusalém estar cheia, para que aquelas pessoas fossem salvas e voltassem lá para onde moravam, com certeza levando a mensagem do Senhor Jesus. Com certeza. E o eunuco, autoridade na Etiópia, autoridade, tesoureiro da rainha, agora ele volta para o seu país. Ele era judeu. Volta um judeu cristão, um judeu convertido. E eu tenho certeza plena que aquele testemunho que está registrado aqui, da conversa que ele teve com Filipe, do Filipe aparecer naquele caminho, e do Filipe desaparecer depois, arrebatado pelo Espírito Santo. Ele deve ter contado isso para dezenas e dezenas e centenas de pessoas. Mais um missionário que Deus plantou na Etiópia. E tanto é que você vai observar na história da igreja de Jesus, na história paralela da igreja, que foi uma das regiões onde mais a igreja proliferou no seu início, foi entre os etíopes. Pois bem, irmãos, vamos conversar nesta noite sobre o amor de Jesus para com os perdidos. A igreja não pode se distrair.
A igreja não pode. A igreja sou eu, é você. A igreja, nós não podemos perder a visão do reino. Nós não podemos perder o objetivo principal. Nós estamos aqui porque fomos salvos. E estamos aqui para salvar outros. Cada cristão tem que ter a missão dentro da sua alma. Eu falei aqui, não faz muitos dias, quando nós convivemos com alguém que não é salvo, nós estamos vivendo com uma pessoa que está sob risco todo dia. É como se fosse alguém que está lá com 90% das artérias entupidas, alguém que está com um problema de HIV, que a qualquer hora pode pegar uma infecção e morrer, alguém que está correndo risco de morte. O pecador sem Jesus é alguém que está correndo risco o tempo todo, porque quem sabe até que dia nós vamos estar aqui. Eu mais uma vez me lembro de um pastor nosso aqui em Belém, que um dia ele fez um meia-culpa comigo, não vou dar o nome. Ele fez um meia-culpa, isso faz muitos anos. Ele talvez tenha sido a última pessoa que conversou com um amigo dele antes do sujeito morrer. Ele foi conversar com o gerente do banco, era um paulista, o gerente do banco aqui no estado do Pará, Banco Bandeirantes, e aquele cidadão tinha acabado de almoçar, foi lá no banco, atendeu duas pessoas, entre elas esse nosso irmão que é pastor, e pegou a chave do carro para ir para Paragominas, resolver alguma coisa do banco. Antes de Castanhal, ele sofreu um acidente e morreu. E esse pastor veio conversar comigo e disse: olha, eu estou com um peso na alma. Porque talvez tenha sido eu a última pessoa que conversou com ele. E nós falamos de dinheiro, de negócio, de empréstimo, de juro, de inflação. Falamos de tudo. E eu não falei para ele que Jesus era o Salvador. Se aquele homem se perdeu, ele passou pela minha vida, e eu não falei de Jesus para ele. Pense nisso. Todas as vezes que você conversar com alguém. Ah, mas pastor, eu vou ficar assim parecendo uma pessoa enjoada. Não. Quando a gente fala com amor, quando a gente fala com carinho, a pessoa entende. Você não precisa dizer: olha, tu é um pecador que está indo para o inferno. Aí ofende, não é? Não. Você pode dizer para aquela pessoa o seguinte: você sabia que no mundo tem dois tipos de pessoas? Tem aquelas que já são salvas e tem aquelas que precisam ser salvas. É muito melhor dizer do que falar: tem os salvos e o perdido. Aí o cara vai dizer: já estão me chamando de perdido, já estão me mandando para o inferno. Não é? Enquanto a pessoa está com vida, tem experiência, tem esperança. Então tem salvo e tem aqueles que precisam ser salvos. Repita comigo para não esquecer. No mundo tem dois tipos de pessoas: as salvas e as que precisam ser salvas. Aí sim, você pergunta para aquela pessoa: onde é que você está aí? Você já é um salvo ou está precisando? É muito mais fácil a pessoa dizer: ah, eu estou precisando, do que dizer: eu estou perdido, eu estou precisando. Aí você ora com ela e diz: então ora comigo, diga assim: olha, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, salva-me. Você fez a sua parte, porque todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Digam amém. Foi aquilo que aconteceu naquela carruagem. O Filipe não foi discutir judaísmo com aquele homem que era um judeu praticante. O Filipe não foi discutir com ele sobre as festas que eles guardavam. O Filipe foi falar para ele: olha, esta pessoa
que diz que levou nossos pecados, nossa miséria, nossa dor, nosso sofrimento. Esta pessoa é Jesus de Nazaré, que foi crucificado em Jerusalém, mas Deus o ressuscitou e o fez as primícias dos que dormem. E o fez o nosso Salvador. E o resto deixa para o Espírito Santo fazer. Porque o Espírito Santo fez a obra. E aquele homem saiu. O finalzinho da leitura diz que ele seguiu viagem jubiloso. Jubiloso. Alegre. Por quê? Porque ele encontrou a salvação em Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Meu irmão, a igreja foi estabelecida para levar esta mensagem. A igreja foi estabelecida para declarar para o mundo: Jesus salva, batiza, cura e voltará. E eu quero lançar hoje um desafio. Vocês estão lembrados da palavra do Espírito Santo? Depois que o anjo mandou Filipe ir para a região deserta, e ele caminhando, aquela estrada quente, poeirenta, aí vem uma carruagem e um judeu lendo em voz alta. Aí o Espírito Santo diz: ajunta-te a esta carruagem, caminha ao lado desta pessoa. Caminha ao lado desta pessoa. O Espírito Santo está dizendo para cada um de nós, ele tem colocado pessoas ao nosso lado. Será que nós estamos caminhando ao lado dessa pessoa? No sentido real, bíblico, nos interessando pela salvação daquela pessoa? Caminhe, aproxima-te, sobe nesta carruagem, fale aquilo que Jesus fez por você. E o que eu tenho observado é que as pessoas estão altamente carentes. Converse 10 minutos com alguém, 5 minutos, 3, e você vai observar que a carência espiritual está muito grande. E quando alguém encontra segurança nas palavras de quem fala, palavras bíblicas, por favor, não discuta opinião, não dê sua opinião. Eu me recordo de uma experiência de Moody. Moody foi o maior ganhador de almas do período antes das mídias. Porque hoje um pregador pode estar pregando no país que for e a sua pregação passar no mundo inteiro pela televisão. Quando Billy Graham fez aquela cruzada Minha Esperança Brasil, que não foi só para o Brasil, foi para o mundo inteiro, calcula-se que 2 bilhões ou 2 bilhões de pessoas ouviram aquela pregação do Billy Graham, que foi passado para o mundo inteiro. Vocês estão lembrados? No Brasil, foi no SBT e na Band. 3 noites. Horário nobre. 40 minutos. Em português. Aquilo foi no mundo todo. Foi preparado, gravado, preparada a família para convidar os vizinhos. Vocês estão lembrados? Preparado o cartãozinho de decisão. No mundo inteiro, naquela semana. 3 noites. Lá nos países árabes, onde foi possível. Na América do Sul toda. Foi calculado 2 bilhões de telespectadores ouvindo o pregador. Mas antes do Billy Graham, antes desses pregadores da televisão, do rádio, Moody era no olho a olho, corpo a corpo, cruzadas nas cidades. E calcula-se que o Moody tenha ganho 500 mil almas. Mas de vez em quando aconteciam alguns fatos. Ele foi pregar numa cidade, não é bem o que eu vou contar ainda, mas eu lembrei desse detalhe.
Ele foi pregar numa cidade que tinha um auditório para 1000 pessoas. E tinha lá um clube dos ateus. E aqueles homens se organizaram. Espera um pouquinho. Aqui não. Tem 1000 lugares. Eles chegaram antes e eles ocuparam os 1000 lugares para nenhuma outra pessoa ir ouvir o pregador. E vocês sabem o que aconteceu? 300 e poucos aceitaram Jesus como Salvador. Talvez tenha sido a maior colheita entre ateus. Eles, vamos lá, para impedir que os outros sejam salvos, 300 deles foram, ou mais. Mas o que eu queria tocar, quando eu falei não discuta a opinião, é que teve um sujeito que ele foi questionar o Moody. E ele disse para o Moody: eu não acredito em nada do que você prega. E o Moody disse para ele só uma palavra: mas olha, está ordenado ao homem morrer uma vez e depois virá o juízo. Mas eu não acredito na Bíblia. Mas está ordenado ao homem morrer uma vez e virá o juízo. E o sujeito fez 10 questionamentos. E o Moody respondeu as 10 vezes só com esse versículo da Bíblia. E ali encerrou a conversa. Quando foi de madrugada, o sujeito foi lá bater na casa que o Moody estava hospedado. Que o Moody orasse por ele, que ele não aguentava mais aquele negócio falando dentro dele. Está ordenado ao homem morrer uma vez, depois virá o juízo. Está ordenado. Aquilo o Espírito Santo ficou aguçando a mente daquele sujeito. E ele foi lá aceitar Jesus como Salvador. Não discuta religião com ninguém. Ah, mas eu sou islamita. Jesus é o Salvador seu, e se o Maomé tivesse vivo, ele precisava de Jesus para ser salvo. Só isso aí. Não, mas eu sou sabatista. Meu amigo, Jesus é o Senhor do sábado, e sem Jesus você não é salvo nem com sábado, nem com domingo, nem com segunda-feira. É por aí. Não entra em detalhe de discutir. Ah, mas eu sou espírita. Deus é o Pai dos Espíritos, está escrito na Bíblia. E antes de você ser formado no ventre da sua mãe, como Espírito, Deus já te conhecia. E você precisa de ser salvo por Jesus Cristo. Discussão não leva a nada. Mas a palavra ungida toca a alma. Digam amém. Vamos colocar-nos em pé. Você observou como Deus prepara para salvar alguém? Não foi só para salvar o etíope, ou seja, o tesoureiro. Foi para ele levar a mensagem para os etíopes. Não foi só para salvar aqueles homens que estavam no Pentecostes, ouvindo as pessoas falarem em línguas. Foi para que aqueles homens e mulheres levassem para os países onde eles moravam a mensagem de Jesus. Jesus nos salvou para sermos missionários. Quantos missionários nós temos aqui que você quer ser? Levanta a sua mão e diz: olha, eu quero estar aí. Eu quero fazer a vontade do Pai. Levanta a sua mão, dá um glória bem forte. Mas agora eu pergunto, aqui dentro, pode ter no máximo 2 tipos de pessoas: as que são salvas e aquelas que precisam ser salvas. Onde é que você está aí? Você já é um salvo ou precisa ser? Quem é que precisa ser salvo e quer ser salvo hoje? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Você não tem certeza ainda da salvação e hoje você quer ter. Se tem alguém, levanta a sua mão onde você está. Dá um sinal para mim enxergar você. Tem? Tem. Vem aqui na frente.
eu gostaria que, se tem alguém acompanhando, venha junto. Venha junto. Pergunte para quem está do seu lado, se você não conhece, né? Você é salvo ou ainda precisa ser? Você conhece a pessoa, é da sua família, não precisa fazer a pergunta. Mas se você não conhece, pergunte para ela: você já é salvo ou precisa ser? Você quer ser salvo? Eu vou lá com você. Vem aqui na frente. Quem é que está entregando sua vida para Jesus hoje? Chegue aqui, por favor. Eu vi gente erguer a mão. Cadê? Está chegando aqui. Tem mais gente chegando ali. Todos que hoje querem entregar sua vida a Jesus, vem aqui à frente. Pastor, eu vim aqui hoje para me reconciliar. Eu já fui dessa igreja, ou eu já fui de outra. Mas olha, eu me afastei, eu vi tanta coisa errada. Enquanto você e eu ficarmos olhando para os erros das pessoas, o diabo vai nos dar razão e ninguém fica na igreja. Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tem alguém que quer se reconciliar hoje, quer voltar para o caminho de Deus e dizer: olha, eu agora também quero ser um missionário. Chega de ficar à margem, eu quero me reconciliar. Alguém? Se há alguém que está reconciliando, levanta a mão. Reconciliação. Tem alguém? Tem uma irmã aqui. Tem mais alguém que hoje? Mais um jovem, mais um aqui, mais outra, mais outra. Reconciliação. Mais alguém? Tem mais ali. Não deixe o inimigo te distrair. Não deixe. É tempo de salvação. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Reconciliação, você, muito bem. Vamos orar. Agora eu quero falar um minutinho para vocês que estão aqui. Vocês observaram? O eunuco, Deus mandou uma mensagem para ele chegar lá no país que ele morava e ser o mensageiro. Aqueles irmãos que no dia de Pentecostes se converteram, eles voltaram para os países onde eles moravam e levaram a palavra. Você que Jesus chamou hoje, Jesus te chamou de volta hoje, ou está te salvando hoje. Saia daqui hoje, amanhã, depois da manhã, e fale do amor de Jesus para a sua família. Porque nós queremos ver o Pará salvo por Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, eu abençoo esses irmãos e irmãs que estão hoje aceitando o dom da vida eterna em Jesus Cristo, que estão se reconciliando hoje com a igreja. Perdoa, Senhor. Eu declaro o perdão de todos esses pecados. Eu os declaro perdoados de todos estes pecados. Mas não apenas perdoados, sei que o Senhor vai transformá-los para não continuarem no pecado. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém?